Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas mãos, nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
dias depois, Jesus entrou, um só coração e uma só alma. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Ora, meus irmãos e irmãs, essa liturgia da palavra desse segundo domingo, da Páscoa, que coincide com o domingo da Divina Misericórdia, segundo, autorização do Papa, hoje, São João Paulo II, naquela época, o Papa João Paulo II, no ano de 2000, que baseado, alguns, acham que foi baseado nos pedidos de Santa Faustina. Não, o pedido de Santa Faustina ajudou ele a tomar essa decisão. Não foi simplesmente o pedido dela que decretou, A igreja, para decretar um dogma, ela usa, a base dela é a tradição com T maiúsculo, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, o Papa com o colégio dos bispos. Essas três instâncias, que a igreja se apoia para declarar um dogma de fé. Santa Faustina, não está nenhum dessas três. Ela não faz parte da tradição, ela não faz parte da Sagrada Escritura e nem do magistério, Ela não é uma ordenada, Ela é da vida religiosa. Ela faz parte, das novas comunidades, as novas comunidades, a vida religiosa, que está a serviço da tradição da igreja, da Sagrada Escritura e do magistério, Por que o Papa João Paulo II, ele usou critérios, para decretar esse segundo domingo da Páscoa, como domingo da Divina Misericórdia, O critério que ele utilizou, os próprios textos bíblicos, que a igreja já utiliza há séculos, mais de 1000 anos, que a igreja usa esses textos bíblicos aqui, para esse domingo, segundo domingo. A maior parte dos textos da missa, e dos demais sacramentos, mais de 1000 anos, que a igreja usa os mesmos, mais de 1000 anos, A igreja faz isso. O Papa olhou para algo que a igreja já tem, é algo, mas a misericórdia não estava esquecida, meus irmãos. A misericórdia, Deus sempre foi misericordioso. O que está aqui no Salmo, Eterna, dai graças, há mais de 1000 anos, que a igreja proclama isso nesse Salmo, O 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Se a sua misericórdia é eterna, ela não se acaba nunca. Mas Santa Faustina, outros santos, São Pio de Pietreutina, tantos outros sofreram muitas perseguições. O próprio Jesus, antes de Santa Faustina, antes de São João Batista, antes da própria Nossa Senhora, quem sofreu amarga violência, Maior do que ele, muito maior do que qualquer um de nós. Ele não despreza, Jesus Cristo, é o crucificado, o ressuscitado é o crucificado, O mesmo Jesus que ressuscitou é o Jesus que foi crucificado, foi mutilado, A palavra imolado quer dizer assassinado, alguém que foi morto de uma forma muito violenta, Ele foi e aguentou tudo por nós, porque eterna é a sua misericórdia, ela não acaba nunca, Mas hoje também temos, quem disse que na nossa época só existe pessoa boazinha, mesmo dentro da igreja, Vamos ser coerentes, Mesmo dentro da igreja não existe só pessoa boazinha, não existe só papa bom, não existe só bispo bom, não existe só padre bom, não existe só diácono bom, só religioso bom, freira, leigo, leiga, e assim por diante. Não existe
somente pessoas boas, né? Nós convivemos tanto com pessoas boas, tanto com pessoas ruins, sempre foi assim. Não adianta a gente dizer, não, uma determinada época era pior, a violência era melhor, seguir a Deus. Tira isso da sua cabeça. Não existe uma época melhor. Jesus viveu lá há mais de 2000 anos, né? Fizeram por ele. Se existisse lá só pessoas santas na igreja, né? Existisse só pessoas santas naquela época, ele não teria morrido dessa forma violenta. Mas foi o judaísmo que fez isso com Jesus. Não interessa. Mas o judaísmo, de uma certa forma, representa a religião. Não era a igreja, de fato, mas era a religião. Era aqueles que diziam que adoravam a Deus, aqueles que diriam crer em Deus. Eles fizeram isso com Jesus. E de modo algum Jesus, é aí que está, né? Se revoltou contra ele, né? O caminho de Jesus é o nosso também. O caminho do Redentor é o nosso caminho também, né? Essa comunidade aí, na primeira leitura, é um ideal. É lógico, né, que o autor sagrado, ele olha para o céu. É um dogma de fé, né? Ele olha para o céu. O seu coração, ele é teológico. Ele está se baseando em Deus, nessa misericórdia de Deus, trazendo, né, algo que nós já podemos viver aqui na terra. Lógico que isso aqui a gente não vai dizer, mas naquela época eles viviam perfeitamente isso aqui. Não, isso aqui é o ideal de vida. É que se naquela época vivia toda a primeira comunidade e vive isso aqui sem errar, sem pecar. Não, eles erravam, pecavam, tinham problemas, dificuldades também. Mas a meta, é isso que a gente não pode perder. O nosso ideal de vida, ele não pode ser refreado por causa da violência. É aí que está, por causa da violência. A violência, ela nos leva a desistir dos nossos ideais. Jesus, apesar de ter sofrido uma enorme violência, não desistiu dos seus ideais, que é de salvar a humanidade, né? De levar a igreja e a humanidade a essa verdadeira qualidade de vida, né? O seu coração perdoou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, né? Todo mundo sabia, sempre estava fazendo, ninguém era inocente, no sentido, né, estrito da palavra. Mas Jesus, ele conhece o ser humano melhor do que a nós. Olha o que isso aqui aconteceu, né, esse evangelho, no domingo de Páscoa, 3 dias depois do tríduo, né, pascal, começou, dos tormentos de Jesus, começaram 3 dias depois, aqui é da tarde, do domingo, né, 8 dias depois, e Jesus chega, né, recebeu o Espírito Santo, né, a paz esteja convosco. Aí você pode dizer, mas Jesus, ele não correspondeu à violência, né, que ele recebeu, porque ele é Deus. Mas nós trazemos em nós o que é a marca de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Às vezes precisa, né, agir da forma certa. Isso em qualquer vocação, né? Seja de padre, seja de bispo, seja de leigo, leiga, pai, mãe, todos, né? Nós precisamos ser mais tolerantes uns com os outros, deixando o Espírito Santo de Deus, que traz o dom do perdão. O primeiro presente, né, que o Espírito Santo traz, que Deus nos dá, junto com a sua paz, que não é uma paz qualquer, é a paz do Messias, a paz messiânica, a paz que nós teremos no céu, a paz que se vive no céu. Essa paz é nos dada aqui, o perdão também. Lógico, os discípulos, os apóstolos, agora, depois do lava-pés, eles se tornaram bispos. No lava-pés, Jesus institui ali o sacramento da ordem, no grau do episcopado, né? Jesus ordenou 12 bispos no lava-pés.
acabou de ordená-los, eles o traíram, né? Eles o abandonaram. 3 dias depois, na sua ressurreição, Jesus aparece para os seus algozes, para os seus traidores, oferecendo a paz e o perdão. O nosso caminho também é esse. Nós temos que aprender a fazer isso, né? A perdoar, a dar esse perdão. Ah, mas o outro não merece, mas eu mereço. Se a gente for ver por mérito, né? A oração eucarística, ela fala de... Quando tem a intercessão dos santos, quando se fala a oração, né? A ligação que nós temos com a Jerusalém Celeste, né? Fala de méritos deles, que já estão no céu. Mas quando fala aqui da terra, a igreja que peregrina, né, sobre a face da terra, ela fala não por nossos méritos. Não há mérito da nossa parte aqui. Não. E os méritos que eles têm lá é da graça de Deus, né? Aqui nem estes nós temos. Não por nossos méritos. Mérito é aquilo que a gente merece, por aquilo que a gente fez, é um merecimento, né? Um mérito, merecemos aquilo por justiça. Se a gente for ver, o que a gente merece é tormento, o que a gente merece é o inferno, o que a gente merece é a condenação eterna. Não é o céu, não é paz, não é perdão, né? E Deus, Ele quis nos dar o seu perdão eterno e não uma condenação eterna, né? Então nós deveríamos ser mais tolerantes, inicialmente as nossas famílias, a nossa casa. Nós somos chamados a dar esse testemunho dessa comunidade, né? Mas se por um lado aquele que vai, né, tem sua culpa também, mas os que ficam também, né? Há uma culpa dupla da comunidade que abandona seus filhos e dos filhos que dão as costas para a comunidade, né, para a sua mão. É um pecado, não é recíproco. Então, por que não há um perdão recíproco, né? Porque a gente está sempre procurando arranjar culpados para que a gente faça, né? Como se o peso da nossa responsabilidade ele fosse se tornar menor. Não, né? Se os pais e mães soubessem viver, né, seguir esse Redentor, a gente teria mais amor, mais perdão e misericórdia na igreja, em casa. Nós saberíamos dar esse testemunho. Ah, mas padre, ninguém vive isso. Qual é a família que vive isso? Como que a gente vai querer viver nessa verdadeira paz, nessa verdadeira comunhão, nessa verdadeira coinonia? Alguém tem que dar o primeiro passo. Jesus foi o primeiro que deu o passo naquela época, entendeu? Mesmo Nossa Senhora, os apóstolos, todos foram, né? Jesus, ele foi o protótipo, né? E eles vieram depois, olharam para eles. Nós também, o nosso protótipo é Jesus Cristo, o mesmo. Magnífica, né? Minha alma engrandece, Senhor, exulta de alegria em Deus, meu Salvador, né? Maria está apontando para Deus, Maria está apontando para Jesus, e às vezes a gente nem percebe, né? É a escola de Jesus, é a escola de Maria, a escola de São João, e assim sucessivamente, né? A escola da misericórdia. Nós temos que ser mais tolerantes. Quando nós somos humilhados, né? Quando nós somos macerados, a nossa tendência, é lógico, é corresponder com a violência. Não vem logo, né? Já de imediato, a vontade de perdoar, nada. É no mínimo, né? De se vingar 10 vezes mais daquele que está nos ofendendo, nos humilhando, né? Nós temos o Espírito Santo para refrear, reter, né? Não é para conter. O problema é que a gente desabafa com as pessoas erradas, na hora errada, do jeito errado. Ah, mas padre, a gente vai ter que desabafar com alguém. E por que tem?
eu até concordo com isso, a gente tem que se desabafar com alguém, né? Mas por que a gente faz isso sempre com as pessoas erradas, na hora errada, do jeito errado? Só Ele, né, escuta nosso desabafo, só Ele. Por que aquilo que a gente solta, né, xinga, às vezes alguém que não tem nada, ou mesmo alguém que tem até a ver com a minha ferida, a minha dor, mas ela, se eu fizer a mesma coisa que ela fez comigo, né, ela vai se tornar pior do que eu já me torno pior. Só vai propagando, né, essa estrutura de ódio, mágoa e ressentimento, algo que não vai acabando nunca, né? Alguém tem que estancar isso daí, né? Vamos para ele, mas eu posso xingar diante de Jesus, né? Se for um desabafo, né? Só Ele que pode, só Ele que está capaz de aceitar isso. Ninguém mais, não adianta você chegar e desabafar para o teu filho, ou teu pai, tua mãe, teu irmão, outra pessoa, entendeu? A gente ficar soltando, né, os bichos em cima delas. Elas não têm culpa. Elas são limitadas como nós. Elas erram porque são limitadas como nós, né? É o limitado querendo cobrar uma ilimitação, uma eternidade do outro que ele não tem, né? Nós não somos, a nossa misericórdia não é eterna, é de Deus. Dai graças ao Senhor, Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, a nossa não é ainda. Por isso a gente cai nesses erros terríveis, né? Eu tenho que desabafar, eu tenho que descarregar todo o meu ódio em cima do outro para poder. Nem os psicólogos falam isso, né? Alguns falam que tem que abraçar a árvore, e ser por aí, né? Mas nenhum vai dizer que a gente tem que desabafar com quem nos feriu, pior ainda, quem não teve culpa, mas esse dali é filho daquela, quem me fez, tal mãe, tal filho, tal, não pode ser assim desse jeito, né? Jamais. Em Jesus, Ele aceita as nossas queixas, Ele aceita, né? Se for necessário, né? Lógico, com certeza a gente tem que desabafar com as pessoas certas, sim, mas que seja com as pessoas certas, na hora certa, do jeito certo, né? Para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus possa transbordar, né, da nossa vida, na nossa existência, mesmo que a gente esteja na miséria do nosso pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Cristo ressuscitado nossas intenções, que Ele se digne